Nessa edição você vai ver a volta dos astronautas que estavam na última fase de testes da missão SpaceX pelo espaço. Eles retornaram neste domingo, sãos e salvos, após 62 dias no espaço. Você vai ver também a volta dos voos aqui em Minas, tanto em voos internacionais na capital, quanto voos locais aqui na nossa região. Essas outras notícias agora no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News, segunda-feira, dia 3 de agosto. Começamos com esse destaque internacional do retorno dos dois astronautas que estavam na última fase de testes da missão SpaceX. Essa missão é uma missão em parceria desta empresa, a SpaceX, com a NASA, para que sejam realizados voos tripulados para o espaço com segurança e menor custo. Os dois astronautas, Bob Behnken e Douglas Hurley, ou Doug Hurley, voltaram ontem, sãos e salvos do espaço. Eles estavam há mais de 62 dias por lá. Ontem eles retornaram, a cápsula onde eles estavam caiu, pousou, melhor dizendo, sobre o mar em Pensacola, na Flórida. Lá eles receberam cuidados médicos e participaram de uma bateria de exames, que são de praxe na volta do espaço para certificar de que está tudo bem com eles. E realmente estava tudo bem. Com esse retorno, abre precedentes agora para novos voos tripulados ao espaço, depois de uma certificação que deverá ser realizada nas próximas 6 semanas, com a garantia de que esses voos tripulados ao espaço sejam mais frequentes, seguros e com o menor custo. Robert Behnken e Douglas Hurley estiveram 62 dias no espaço. Eles saíram daqui da Terra no dia 30 de maio. A chegada à Estação Espacial Internacional durou um dia e por lá eles permaneceram realizando pesquisas que são necessárias, de acordo com os estudos aí que estão sendo realizados da SpaceX juntamente com a NASA. Agora abre precedentes aí para que esses novos voos aconteçam em breve após essa certificação. Agora vamos a outros destaques do Jornal Super News de hoje. 8 pessoas morreram em um gravíssimo acidente no fim da noite de ontem, em São José dos Pinhais, no Paraná. O acidente foi no quilômetro 76 da BR-277, em São José dos Pinhais, no sentido litoral. A causa do acidente teria sido a má visibilidade na pista, segundo a Polícia Federal, que atendeu esta ocorrência. Pelo menos 34 pessoas que estavam em 22 veículos que se envolveram nesse acidente ficaram feridas, e sendo que 8 delas morreram neste grave acidente. A má visibilidade teria provocado aí este acidente lá em São José dos Pinhais, e nesse período do ano se acentuam esses riscos desse tipo de acidente e requer que estejamos aí nos precavendo para evitar situações como essa durante esse período de inverno. Agora vamos falar do tempo. Tem uma mudança significativa de pancadas de chuvas que caem em partes do litoral do Nordeste, ali no Recôncavo Baiano e também Sergipe e Alagoas. Também no norte do país, numa faixa mais ao extremo da região. Na nossa região aqui do Sudeste tem pouca previsão de chuva, à exceção ali na divisa de Minas com o Espírito Santo, no extremo Nordeste mineiro com o Espírito Santo e sul da Bahia. Aqui na região, o tempo fica nublado a partir de amanhã, mas sem possibilidades de chuva. Mínimas de 14 graus, máximas de 27 graus aqui em Governador Valadares ao longo desse início de semana até quarta-feira. O governo federal anunciou hoje o calendário de pagamento do auxílio emergencial e novos beneficiários devem ser incluídos nos pagamentos. São aquelas pessoas que tiveram benefício negado, mas que recorreram da decisão entre os dias 24 de abril e 19 de julho. Segundo a Dataprev, o órgão responsável por processar os dados do programa, mais de 805 mil pessoas conseguiram ter direito
ao auxílio após contestarem o primeiro resultado que negou o acesso ao benefício. O calendário deste mês segue os pagamentos a partir de quarta-feira, dia 5 de agosto, quando será acreditado o auxílio para os nascidos entre janeiro e maio. O calendário segue até o dia 26 de agosto, quando poderão receber a primeira parcela os nascidos no mês de dezembro. Tem outras notícias relacionadas a esse auxílio emergencial, de que ele poderia ser prorrogado até dezembro. Ainda não temos a confirmação dessa informação, mas pode ser que venha se confirmar e daremos aqui para você. Vamos a uma breve pausa, já voltamos com o Jornal Super News. Vamos falar da volta de voos aqui em Minas Gerais e da situação de Governador Valadares no Plano Minas Consciente. Vamos já! De volta com o Jornal Super News, agora para falar sobre a pandemia de coronavírus aqui em Minas e os seus efeitos aqui no estado. O governador de Minas, Romeu Zema, deu entrevista agora há pouco à rede de TV por assinatura CNN. Ele falou, sobre o combate ao coronavírus aqui em Minas. Ele disse que Minas está sendo bem transparente com os resultados. Ele foi questionado, sobre essa divulgação dos casos. Realmente, no início, Minas demorava muito para se divulgar os resultados, até mesmo pela demora e ausência de exames, Com o tempo, houve uma explosão de casos e o governador foi bem claro quando ele disse que o estado não está tendo um alto número de infecções. Porém, algumas cidades estão apresentando alguns índices bem elevados, Tem cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e também do interior do estado, como a nossa governador Valadares aqui, que a semana passada entrou para o plano de flexibilização de atividades econômicas, o Plano Minas Consciente. E isso chama atenção para que seja feito agora o diálogo mais preciso entre governo e prefeituras. Foi um dos questionamentos durante essa entrevista à CNN. É preciso que todos falem uma língua só. Realmente, Minas Gerais está fazendo um bom trabalho, as prefeituras também estão acompanhando de perto, mas ainda tem um grande problema, que muitos se esquecem, que é a questão das condições de atendimento quando ocorrem os casos de coronavírus. Porque numa explosão de casos em determinada cidade, essa cidade não tem estrutura com leitos de UTI suficiente, na rede privada ou na rede pública principalmente, que é o grande gargalo das cidades do interior aqui de Minas Gerais, esse problema se agrava. E é aí que mora o perigo. Então, as cidades que estão agora aderindo ao Plano Minas Consciente começam a falar a mesma língua com o governo do estado. Minas Gerais tem mais de 130 mil casos de coronavírus e menos de 3 mil mortes. Os números foram atualizados hoje, está bem próximo de 3 mil óbitos pela doença. Governador Valadares com 4.339 casos e 152 óbitos até esta segunda-feira, dia 3 de agosto. Ocupação de leitos de UTI caiu na rede particular, era de 100%, mais de 100%, agora caiu para 92%. E na rede pública de 67%. A cidade tem até o próximo dia 6 de agosto para ter a mudança de onda no Plano Minas Consciente, e aqui está vigorando a antiga onda verde, em que apenas serviços essenciais estão autorizados a funcionar na cidade. Esse meio tempo, é até um prazo aí para as empresas
se adequarem também, né, ao novo sistema, porque vai vir a mudança de onda no dia 6, dia 8 de agosto, em que vai haver a inversão das cores das ondas de liberação, e as cidades que apresentam alto índice de infecção e de mortes e alta ocupação de leitos de UTI podem entrar numa onda que não seja tão boa para as atividades. Agora a gente fala então da volta de voos. Aqui em Minas Gerais começaram neste fim de semana os novos voos no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, com voos internacionais. E aqui no leste do estado, em Governador Valadares, voltaram os voos regionais aqui na cidade. A empresa que realiza os voos, né, a Azul Linhas Aéreas, divulgou as informações de que medidas que estão sendo tomadas em diversos aeroportos irão ser válidas aqui também para Governador Valadares. Questão do distanciamento no embarque e desembarque, diferentes portões locais onde será realizado o embarque e o desembarque, é que o aeroporto não é tão grande, né? Então é preciso que haja esse distanciamento maior, equipamentos, né, de raio-x também serão higienizados quando você entra para o embarque, né? Tem aqui todo o procedimento, então isso aí será intensificado com material, uso de material desinfectante, né? Também será obrigatório o uso de máscaras e outros procedimentos. Então, quem viaja de avião já está acostumado, né, a uma série de atividades que tem que fazer para o embarque e o desembarque. Agora, neste momento, serão mais rígidos esses procedimentos para se evitar novos casos de infecções. Essa edição fica por aqui, a gente volta amanhã.